Retomando a pergunta, como evitar fazer bobagem? Muitas vezes vêm alunos para mim, fazem um curso de estatística, de análise de dados comigo, e aí falam, não, aí no último dia, né? O último dia não, tragam os seus dados, vamos analisar os seus dados. Aí a pessoa estudou durante 2 anos, a cada semana ou a cada mês fazia coleta de aves. E aí vem com aquela planilha imensa com um monte de número de indivíduos de ave coletados. Aí eu pergunto, qual é a sua pergunta? Quero saber o que está acontecendo. Quais são as suas hipóteses? Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Quais são as suas variáveis explicativas? Hein? Muitas vezes, na ecologia, não coletamos o X, não coletamos variáveis explicativas. Por quê? Porque não pensamos antes. Qual é a pergunta? Eu quero saber o que está afetando, por exemplo, influenciando a densidade de aves. Então, quais são as minhas hipóteses? É a área do fragmento florestal, então eu tenho que coletar em fragmentos de diferentes áreas. E a minha resposta é que quanto maior a área do fragmento, maior a densidade das aves. É o tamanho das árvores. Eu acho que fragmentos florestais com árvores maiores vão ter maior densidade de aves, então eu tenho que testar em cada ponto amostral o tamanho das árvores. É a disponibilidade de recursos. Então eu tenho que amostrar os recursos. Se são insetívoros, eu tenho que fazer a amostragem de insetos. Mas eu trabalho com aves. Ecologia não existe isso. Ecologia, você tem uma pergunta, você cria hipóteses e você testa essas hipóteses. Não existe eu trabalho com aves, eu trabalho com não sei o quê. Você tem que responder as hipóteses, meu caro. Então você precisa coletar dados de Y e de X. Se a minha hipótese é recurso, eu tenho que coletar recurso. Se a minha hipótese explicativa é temperatura, eu tenho que coletar a temperatura. Outra coisa, eu tenho que ter réplicas verdadeiras, repetições verdadeiras. O que significam repetições verdadeiras? Significa que a única coisa em comum entre uma repetição e outra são as variáveis explicativas que elas têm em comum. Então, se eu faço várias amostragens num fragmento grande e várias amostragens num fragmento pequeno, as várias amostras nesse fragmento florestal grande não são independentes, porque além dele ter em comum a área do fragmento, ele é no mesmo fragmento. Ele é uma pseudo-repetição. Porque, por exemplo, se esse fragmento tem uma alta quantidade de poluente que vem com o vento da produção agrícola em volta, todos os organismos vão estar afetados por esse poluente, não pela área do fragmento. Eles têm em comum não só o fato de ter uma área grande, como o próprio fragmento. Eu preciso amostrar vários fragmentos grandes independentes. Mas os fragmentos são dependentes entre si, o mais independentes possível. Então, repetição são amostras independentes. E uma palavrinha muito perigosa, aleatorizado. Escolhi aleatoriamente. Muito, muito, muito cuidado com essa palavra. Porque aleatório ou ao acaso, ou randômico, significa que uma escolha aleatória significa que todos os elementos do universo que eu estou mostrando têm exatamente a mesma chance de serem escolhidos. Então, se eu amostro aleatoriamente as árvores de um fragmento florestal, eu tenho que numerar cada árvore, sortear. Digamos que eu queira mostrar 30 árvores desse fragmento, sortear 30 números, ir lá no fragmento e pegar a árvore do número 53, 492. Mas essa árvore está num lugar de difícil acesso. Foda-se. Mas não dá, professor.
Não dá para fazer amostragem aleatória. Ah, exatamente. Muitas vezes eu não devo usar a palavra aleatório porque ela é mentirosa. Ah, eu amostrei uma coordenada e aí eu peguei a árvore mais próxima a essa coordenada. Muito bem, isso também não é aleatório. Porque árvores agregadas, tá? As árvores que estão no meio da agregação, elas têm menos chance de ter pontos próximos. Uma árvore isolada, ela está próxima a uma área muito maior. Então, proximidade a um ponto sorteado aleatoriamente não é um sorteio aleatório. Então, às vezes eu opto por uma escolha arbitrária e eu tenho que explicitar os meus critérios de seleção. Muitas vezes esses critérios estão relacionados a processos ecológicos. Por exemplo, se eu desconfio que está no meio de um grupo, de um agregado de árvores, ou está numa árvore isolada diferente, eu vou sortear árvores isoladas, eu escolho 15 árvores isoladas e 15 árvores em situação agregada. Então, muito cuidado com isso. E, finalmente, quantas réplicas? Existem testes, cálculos estatísticos para avaliar quantas réplicas são necessárias para aumentar o poder do seu teste. Mas, de uma forma geral, existe uma regra que funciona bastante bem. No mínimo, 30. Quantas? 30. Quantas? 3, 0. 30 réplicas independentes. Com isso, você tem uma boa amostragem.